Gente, meu nome é Catarina, sou psicóloga, com formação em psicanálise. Trabalho muito tem muitos anos que eu trabalho em conversação com professores em escolas da rede pública, com adolescentes. A gente faz algumas conversações com adolescentes também. E tem um trabalho clínico também de consultório, criança, adolescente e adulto. Nós vamos trabalhar então um pouco a questão dos limites na educação das crianças e jovens. Tá? Agora eu queria pedir para vocês participarem, perguntarem. Eu quero fazer uma conversação, como eu faço com os professores lá, né, no outro espaço. Aqui com vocês, educadores físicos, eu quero que vocês participem, perguntem, para a gente fazer um trabalho de conversação mesmo. Eu falo, vocês falam, cada um vai tomando a palavra. Vocês vão me ensinar também sobre o trabalho de vocês, que é um projeto social. Eu quero aprender um pouco sobre isso. Né? Então, vamos fazer uma troca. É uma conversa mesmo. Tá? Eu não quero ficar falando e vocês só escutando. Eu quero ouvir de vocês a experiência que vocês têm, que eu presumo seja muito rica, né? Que é um espaço que não é formal, é diferente. Me parece que vocês têm mais tempo, mais condição de fazer um trabalho com as crianças e seus adolescentes. Né? Então vamos lá. Para a gente pensar então a questão só para você ter um panorama geral, dos limites então da educação da criança, a gente tem que pensar um pouco que hoje, contemporaneamente, o laço está muito frouxo com o outro. Quem que é esse outro? Esse outro seria a instituição, o pai, a mãe, o educador. Então, isso tem consequências para a educação. Se antes, a gente pode ficar preso a um saudosismo, mas anteriormente tinham uma educação mais repressora, também não sabemos se isso era bom ou não, acho que não. Hoje a gente está com um laço muito frouxo também, e tudo pode, os pais, ou os educadores, muitas vezes não têm se posicionado frente a situações assim, que pedem um limite, né, que pedem uma intervenção, uma regulação do sujeito. Né? Então a gente pode pensar em disciplina, ou falta de limite, ou não que vocês queiram dar. No centro ali, a gente tem ao lado as transformações sociais que ocorrem hoje. Hoje, sociopoliticamente, nós temos um espaço bastante diferente. As crianças que ingressavam anteriormente no ensino não são as mesmas que ingressam hoje. Então, assim, tem uma universalidade desse atendimento. Né? Por um lado é muito positivo, por outro a gente encontra uma certa impasse, porque não está acostumado a lidar com essas dificuldades, mas também elas vão vir e a gente vai aprendendo. É com elas que a gente aprende. Então, essas transformações sociais que vem ocorrendo ao longo desses anos todos, a dificuldade da parceria com a família, porque eu não entendi, por exemplo, no grupo que estava aqui anteriormente, eles também têm várias dificuldades com a família. A família não vai, não comparece, né? Não está nem aí, meio que às vezes colocam o filho no projeto porque não tem tempo de cuidar, né? Então, a gente tem a mesma dificuldade, quanto no ensino formal também, essa dificuldade da parceria com a família. E, em cima, a gente colocou, então, a questão do declínio da autoridade, que a gente vivencia hoje, né? Não é um autoritarismo anterior, mas é uma autoridade que hoje é frouxa, não funciona, né? Não tem uma lei, não tem algo que regula, né? Que diz não, né? Que sinaliza para a criança que não pode. E a dificuldade de fazer mediação, essa mediação com o outro, que é do trabalho de educadores, vocês vão ter que mediar o tempo inteiro, não é, gente? Quando você vai ensinar determinado conteúdo lá, vamos pensar, futebol ou outra atividade esportiva, o menino não quer. Você tem que fazer um trabalho de mediação ali, de mostrar para ele a importância daquilo, o que ele pode contribuir com a vida dele. Você tem que fazer um trabalho para que ele se interesse um pouco por isso, né? Porque às vezes os meninos gostam mais de futebol, tem toda uma construção em cima dessa questão do futebol hoje em dia, não é? Socialmente, culturalmente, do Brasil, né? De que
ganha esse dinheiro fácil, jogando futebol. Então tem toda essa construção aí que acho que leva, né, para a questão das crianças terem mais esse interesse aí. Então, assim, é um cenário, um panorama só para a gente começar a falar, mudar um pouco da questão então, dos limites, né? Onde que se encontra a importância então, das regras das crianças e adolescentes, como que a gente pode contribuir. Então, aqui o que eu quero trazer, algumas contribuições, por isso que eu quero conversar com vocês, escutar a experiência de vocês, para a gente fazer troca, porque aqui eu não estou no lugar de dizer assim que faz ou assado, porque não existe uma forma. O outro, essa é a bateria. Então, porque não existe uma forma pronta, isso é uma construção que cada educador vai fazendo, com os recursos próprios que cada um tem. E é claro, quando a gente contribui teoricamente, com as experiências, isso acho que ajuda, né? Então, vamos pensar assim, o que é que a gente pode contribuir para essa questão das regras. Então, o que é de início que é colocado? A castração simbólica, que, né, de acordo com a teoria aí do Freud, do Lacan, são os psicanalistas, quer dizer, o Freud que inventou a psicanálise, vai dizer o que é introduzir a criança, para introduzi-la, fazer a inserção dela no meio social, cultural, é preciso que coloque alguns limites, algumas regras. Quer dizer, ela não pode fazer só o que ela quer. É preciso, para aprender a viver em sociedade, ela precisa, então, de receber esse limite do adulto, seja pai, seja o educador, seja quem for, que estiver nesse lugar de trabalhar com a educação da criança. Né? Colocar regra, regular o que é desregulado, né? Por quê? A criança pequena é toda desregulada, à medida que você vai educando, ensinando, e que ela vai internalizando um pouco essa questão das regras, né? Pode fazer, não pode fazer, mas isso só se aprende se tem um adulto para fazer essa intervenção. Se ele fica deixando passar, o que acontece? Um desregramento da criança. Então começa às vezes aqueles problemas de comportamento, agressividade, porque a criança não consegue regrar, porque não lhe foi ensinado, porque tem que ensinar, ninguém aprende sozinho, né? Sempre a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem é sempre na relação com o outro. Então a gente só aprende na relação com alguém, né? Esse alguém, nós já falamos, pode ser o educador, o pai, ou outro adulto na vida desse sujeito. Então, para conviver em sociedade, a criança tem que entender que tem ela, então eu e os outros. Então, tem o meu desejo, tem o que eu quero fazer, me satisfazer a todo momento, mas tem um do outro também, tem uma necessidade do outro, uma demanda que é do outro. Então, precisa dessas duas coisas andarem juntas, eu e o outro. A demanda minha e a demanda do outro. Nem só eu posso me satisfazer, nem só o outro. Para viver em sociedade, nós precisamos disso. Você vai na escola o tempo todo, não é? Fora, e um projeto lá no núcleo. Provavelmente você tem que lidar com isso o tempo todo. Né? Uns querendo fazer coisas que não são devidas naquele momento. Então é necessário limitar isso, orientar, dizer não, né? Em muitas situações. Então, acho que o primeiro ponto é esse, eu e o outro. Então, nós precisamos de trabalhar nessa regulação. Então, o Freud vai dizer que tem dois momentos na vida do sujeito. A infância, o primeiro momento, e depois a puberdade, o que se depois, o Freud não fala de adolescência, mas convencionou chamar de adolescência, que é um tempo de fazer o trabalho psíquico, que sai da infância para a vida adulta. Né? Então, a primeira fase de oposição, então, duas conquistas que a criança tem que fazer. Claro, gente, sempre com a nossa intervenção. Internalizar as proibições. Como que se internaliza a proibição? Tem os dois princípios de funcionamento psíquico. O princípio de prazer e o princípio de realidade. O prazer
seria a pessoa se satisfazendo a revelia. E o princípio de realidade é dizer para a criança, agora não, isso não pode, depois pode fazer. Ou amanhã a gente faz. Então você vai adiando a satisfação para que esse prazer venha depois. Então não pode agora, mas pode depois. Isso é necessário colocar. Se a gente não coloca, a gente não consegue regular isso que é funcional, que é movimento da criança o tempo inteiro. Né? Então, o princípio de prazer é a satisfação imediata e a realidade vem regular o sujeito. Olha, não pode satisfazer imediatamente, tem que esperar um pouquinho. Né? Então, isso também eu penso que lá com vocês, no núcleo, isso deve acontecer o tempo inteiro, não? Quem quer falar, dar um exemplo disso? Vamos conversar um pouco sobre esse princípio de prazer e realidade aí, essa coisa de internalizar as proibições. Futebol, eles chegam querendo futebol. Que hora que nós vamos jogar futebol? E às vezes não é, o planejamento não é a aula de futebol. E aí, o que se faz quando... Bom, vamos pensar. O que você faz quando... bom, ele quer isso, ele pode. A gente costuma negociar. Né? Se eu estou trabalhando com uma determinada modalidade, e eles, todos os dias, eles chegam, a primeira pergunta é, que hora que nós vamos jogar futebol? Mesmo que eles saibam que a gente está trabalhando uma outra modalidade, mas eles tentam, então a gente negocia. Se vocês colaborarem e a gente conseguir desenvolver tudo aquilo que a gente planejou, 5 minutos antes de terminar, a gente dá 5 minutos de futebol, então. Isso se todo o planejamento que a gente conseguir estabelecer for colocado em prática. Se não, não tem futebol. Né? Então eles têm que entender que se eles começarem a fazer bagunça e atrapalhar aquilo que foi planejado, eles vão ter a penalidade de ficar sem o futebol. Normalmente eles conseguem? Às vezes consegue, né? Olha, então ela está dando um exemplo aí do funcionamento cívico, tá vendo? O princípio de prazer, só jogar futebol. A realidade, olha, tem futebol, mas tem outras coisas que vocês têm que aprender. Vai ser bom para vocês, vai ser bom para a questão aprender, disciplinar as regras, a questão da saúde. Né? Os meninos chegam, eu não sei, mas eu penso que às vezes eles chegam, tem uma pessoa conhecida que trabalha em projeto social desse tipo, né? Não é do Estado, mas eles chegam às vezes muito descuidados, os meninos muito descuidados, assim, você vê assim, que parece que estão soltos na vida. Né? Então, isso me parece uma forma de você assim, colocar, introduzir essa criança, esse adolescente, nesse trabalho e dizer para ele é importante. Né? Então, eu acho que ela deu um exemplo ali que interessante do prazer e realidade, tá vendo? Tentar negociar, porque será que tem outra via da gente fazer, você negociando com os meninos, ou conversando? Porque eu entendo essa negociação, quando ela fala, assim, uma conversa, estabelecer uma conversa. Então, aqui, o que a gente vai ter que fazer? Usar a nossa palavra, nós não somos humanos. É com o uso da palavra que a gente vai ajudar o outro a regular o que é da ordem da satisfação imediata. Né? Então, é conversar isso. É dizer, olha, tá vendo? Depois pode, mas vai ter que colaborar, porque precisa criar uma regulação, que é ele, mas tem outros também. E tem outros que têm outros interesses. Então, se você atende só o interesse, como é que fica? Né? Então, acho que isso ilustrou bem essa questão do princípio de prazer e realidade. Né? A questão do autonomia. Se você trabalha nessa direção aí do princípio de prazer e realidade, você vai construindo o que é para a criança? A autonomia dela. Autonomia para fazer determinadas coisas sozinho, sem precisar do adulto, da ajuda do adulto, a organizar o espaço de vocês, né? Isso ajuda na construção da autonomia da criança, né? Não precisa ficar dependente de um adulto o tempo todo, né? Para ela se organizar. Então a gente vê que pelo convívio então, com os iguais, então através então, da experiência, é que a criança vai aprendendo essa questão da existência, então, das regras, né? E vai convivência social. Então, vocês estão vendo que a educação é fundamental
fundamental para esse processo de socialização. Tem outro processo que me ajudaria a socializar o sujeito, a não ser educação? Né? Parece que não. Isso é educação, né? Educação como um todo aí. Eu não estou falando não é só de conteúdos, né? Mas dessa questão das relações também, de humanizar o sujeito, de regular o que é de princípio desregulado para todo mundo, né? Então, a importância da educação, eu acho que quando a gente está falando de educação, pensando em vocês que trabalham no programa social, dizer que isso é estruturante para muitas crianças e adolescentes, vai ajudar a estruturar essa condição psíquica dele, né? Dado isso que eu ouvi dessa pessoa, assim, o descuido que eles chegam e tudo, então isso é alguma coisa que vai ajudar a estruturar, a ordenar, dar uma certa regularidade para o sujeito. Então, a constituição do sujeito. Como que a gente se constitui? Como que a gente... Eu não uso a palavra desenvolvimento, eu uso constituição subjetiva. A gente vai se constituindo sempre na relação com o outro. Esse outro é o educador, o pai, a mãe, um adulto que a criança goste muito, se identifique. Então, esses elementos cognitivo, social, emocional, vão estar tudo, nessa constituição sempre na relação com o outro. O que é isso? É o outro, que baliza para mim quem que eu sou, não é o outro que me fala. Você está bem, você está mal, você faz isso legal, isso não gosto muito, isso você tem habilidade, naquilo não tem. É sempre a via do outro que nos dá, né, devolve para a gente quem nós somos mesmo, né? Então, a nossa constituição, e isso vai acontecer pela vida fora, né, é relacionada, então, sempre nessa condição da relação com o outro, né? Às vezes, gente, numa situação assim, de patologia grave, esse outro toma uma dimensão muito grande, né? Fica aquele outro grandão, assim, que a pessoa fala assim, não posso fazer isso não, porque o outro vai achar ruim. Não posso fazer isso não, porque ele vai ficar com raiva de mim. Então, assim, o outro vai invadindo demais esse espaço. O outro, ele é necessário, porque é assim que se constitui, mas ele não pode ser grandioso demais, que perturba o sujeito. E aí nós estamos entrando já no terreno da patologia, né? Ele não pode ser grandioso. Então, o primeiro período da infância aí, nós vamos ter, então, esse espaço aí que eu falei da regulação da criança. Isso vai continuar o tempo todo, né? Porque isso não para. Os adultos também não funcionam assim, gente? Não tem que ter regulação? Porque senão, o que todo mundo tende a fazer? Descobrir a regra, né? Não é? Aqui, por exemplo, eu estava vendo ali fora, todo mundo com um crachazinho. Se não tiver o crachá? Várias pessoas vêm e voltam, né? Então, às vezes, precisa de uma regulação mais séria que é essa, né? Do crachá, né? Tá vendo como que todo mundo volta na condição infantil? De querer burlar a regra, né? No trânsito. Se não tiver uma multa, por que essas multas agora, né, estão caríssimas? Porque o sujeito, alguma coisa que for penalizar, parece que ele demora demais para internalizar aquela regra, né? Então precisa da multa do trânsito. E vai, por aí afora, né? Então, Freud vai falar que esse período de latência, que é por volta de 7, 10, 12 anos, né? Hoje a gente pode considerar assim, de 7 a 10 anos, é um período que a criança, então, faz um investimento libidinal dela fora do corpo. Porque antes a gente fala que está tudo muito do corpo, né? As pulsões, oral, anal, a criança é voltada muito para o mundo dela. Depois ela começa a investir fora. O que é libido? A libido é a expressão, então, a manifestação da sexualidade na nossa vida psíquica. Então, investimento, tudo que a gente investe em dinheiro, investe psiquicamente, em trabalho árduo, né, que te toma tempo, é um investimento libidinal.
é algo da ordem da sexualidade, desse movimento, dessa pulsão sexual que ajuda a dar força para o sujeito persistir naquele ideal que tem. Um trabalho que ele quer fazer, uma pesquisa que ele quer fazer, uma aula legal que ele quer dar, né? Que vocês querem. Então, assim, isso tem tudo a investimento libidinal. E ali, então, nesse momento da latência, a criança sai do corpo e vai o quê? Buscar isso fora, esse investimento fora. É o momento das atividades intelectuais, das atividades esportivas, das amizades fora da família, não é? Então vai construir todo um espaço diferenciado do espaço familiar. Então é a época que a criança aprende, não é à toa, né, gente, que a escrita, a leitura, antes, né? Agora não, né? Que agora acho que vai começar a ler até com 5 anos, que eu acho assim, um horror. Mas pelo que eu estou vendo, andar com a carruagem, os meninos vão ter que cumprir com 5 anos saber ler e escrever. Mas antes era 7 anos. Por quê? Não era à toa, não. É porque o momento que a criança está voltada agora para fora, para a aprendizagem das coisas fora. Né? Então, por isso que tinha essa idade da aprendizagem da leitura, por exemplo, dentro das atividades. Aí a gente está vendo no programa aí as atividades esportivas que tem um lugar interessante, porque pega essa idade justamente que a criança já está disposta, dando conta de ir para um outro espaço. Alguma questão, gente? Me conta alguma coisa disso que eu falei, se tem a ver com o dia a dia de vocês. Dizendo que criança que vai para a creche pode ter um desenvolvimento melhor que outros que não vão. Que são estimulados e também trabalham muito um pouco essa habilidade também das relações já, né, gente? Do colega, do respeito do outro, poder bater, né? Várias questões de regulação. Né? Mas igual você está falando também, Thaisa, quando a criança ela tem mais contatos com crianças da mesma idade, esse desenvolvimento dela se torna maior. Porque, por exemplo, numa casa em que tem só o pai e a mãe, ele não tem outras crianças para ter contato, quando ele vai para, por exemplo, para a creche ou para algum outro espaço que tem mais crianças, ele torna-se ficar um pouco mais retraído. Então, assim, esse contato é a ajuda. Sim. Ela está dizendo assim, às vezes tem crianças que têm a família pequenininha, então quando ela vai para a escola, vai para um outro espaço, não formalizado, como informal, como é o caso do núcleo. Quer dizer, isso ajuda, porque ela está em contato com aqueles outros. Lembra que eu falei do eu, outros? Porque senão, se não passar pela experiência do sujeito, como é que vai internalizando isso? Precisa passar, porque senão ele fica sem registro. Porque tudo, quando uma criança é sozinha, fica tudo meu. Quando chega nesses espaços, aprende a dividir, né? Tem uma certa rejeição, se não tiver intervenção, aí fica difícil para ele entender essa parte. Muito bem, então ela está colocando isso, né? Da criança muito sozinha, é muito usar a palavra, né, lá do Piaget egoísta, né? Muito voltada só para ela. E aí, quando ela vai para o espaço que tem outras crianças da idade, quer dizer, um momento que ela pode aprender a dividir. Né? Às vezes é duro, mas tem que aprender, né? Então é importante mesmo. Gente, então a ideia freudiana, né, da educação é essa regulação do sujeito para ele viver em sociedade. Isso aí a gente precisa trabalhar o tempo todo com criança, com adolescente, às vezes com os próprios adultos também, menos, né? Mas às vezes a gente precisa de trabalhar isso. Mas com a criança e adolescente isso é assim, primordial. É fazer essa regulação. O que é regulação, gente? Como a gente vai trabalhar com isso? Hein? Como que vocês fazem lá no núcleo para trabalhar essa regulação, essa disciplina dos meninos, o limite deles?
Hein? Eu acredito que a questão da regulação das regras, a partir do momento que a gente mostra para o educando, né, que ele tem um direito, em cima desse direito ele tem um dever a ser seguido, é mais fácil para eles. Por exemplo, eles têm o direito de receber um uniforme. Qual que é o dever dele, a regra que ele deve seguir? E uniformizado por núcleo. Então, quando a gente coloca essa questão, olha, você está tendo direito a receber isso, ou você tem o direito a isso. Em cima desse direito, você tem um dever, tem uma regra a ser seguido, é mais fácil eles assimilarem e seguir essa regra, essa regulação em si. Então, estou dizendo do direito de um dever, não é isso? Que é o ato da responsabilidade do sujeito. Sujeito, gente, pode ser criança, pode ser adulto, né? Tem as responsabilidades decorrentes da idade, né? Então, quando ela está falando, cuidar do uniforme, uniformizado, quer dizer, é uma regra, não é à toa que existe uniforme, deve ter uma função ali, né? De identificar, de várias outras coisas, né? E a gente tem esse lado aí e tem o outro lado. Então, sim, estou trocando. Eu acho que falou que trocar a bateria. Né? Bom, então, essa ideia, eu acho que é um ponto importante para a gente levar daqui, né? Da regulação, e ele diz que a gente não aprende só conteúdo, não, né? Mas a educação tem uma função estruturante. O que é estruturante? É que ajuda a constituir o sujeito, ajuda a orientar. Olha, nós tínhamos um aluno, ele era... Sai daqui para a filmagem, estou preso. Vai dar o outro. Ele me prendeu aqui, gente, olha o espaço que ele me pôs aqui, eu estou assim, alucinada com isso, eu gosto de estar andando. Aí quando ele prendeu, eu fiquei na tristeza, ai meu Deus. Nós tínhamos um aluno, e ele era um aluno com problema, a mãe já tinha falecido, a tia que tinha criado, e eu chamava a atenção dele todos os dias, ele aprontava e eu chamava a atenção. Aí um dia nós pedimos para falar sobre superação, e ele escreveu várias coisas, assim, que ele tinha droga na porta da casa, e ele não se envolveu graças ao projeto. E que ele dava graças a Deus que eu chamava a atenção dele todo dia. Então, às vezes, a gente já... A atenção é ruim? Não é ruim, sabe? Tem algumas crianças que precisam que a gente chame a atenção todos os dias. Vai brigar, chamar a atenção, explicar, falar, né? Mas todos os dias eu chamava a atenção dele. Todos os dias. E para ele aquilo era importante, foi um meio dele superar uma dificuldade que ele estava passando. E às vezes a gente acha que vai chamar a atenção, vai ser chata. Não, a gente vai fazer o bem para os outros, né? Pois é, então você está me dizendo, olha aí, gente, a função estruturante da educação. Se ela não insiste nisso, se você não insistisse, isso é uma condição ética do educador, insistir naquela especificidade dele. Ela insistia, uma hora, porque educação, por que é difícil? Porque você não deu o resultado aqui agora, né? Ele só vem depois. É legal quando ele escreveu o que é importante para eles. Nós ficamos muito felizes de falar assim. Foi importante para a gente não insistir, porque às vezes a gente fica chamando atenção, ver resultado, uma hora vai ter resultado. Pois é, então isso aí é a função estruturante, tá vendo? Não é só ensinar conteúdo não, porque quando a gente está ensinando conteúdo, gente, a gente passa um tanto de outras coisas.
se a gente gosta mesmo daquilo que a gente faz, é apaixonado com aquilo que a gente faz por prazer, é arte, tem hora que a gente faz por prazer, a gente cansa, mas é diferente o cansaço. Então tem tudo isso aí envolvido, né? Então ensinar conteúdo é simplesmente a gente passa a nossa posição diante das coisas, né? E isso acontece de modo que é inconsciente, você não tem percepção disso, mas você está passando. E aí quando ela traz a experiência dela, ela está dizendo, ó, insistiu com a criança e a criança diz, tá vendo? Ela está precisando, porque eles pedem, quando começa a aprontar demais, às vezes estão pedindo um socorro mesmo, olha para mim, me ajuda, porque é aquela coisa invasiva, tudo desregrado, tudo pode. Então a criança fica assim, perdida, né? Então é importante, aí tá vendo? Isso aqui é estruturar, dar um suporte, construir mesmo, é como se fosse assim, o prédio, construir os pilares. Isso é que é estruturar o sujeito. Freud vai falar então do segundo tempo, né? Nós falamos do primeiro tempo, a infância. O segundo tempo, então, despertar da adolescência. Esses mestres trabalham então com adolescente também, né? 12, 10, 11, 12 anos já chamam tudo de jovem e adolescente. As transformações psíquicas, físicas, sociais, o que gera? Gera mudança do comportamento, mudança física, os desafios que eles têm que enfrentar, as descobertas, a instabilidade emocional que é grande, porque agora eles não são crianças mais, eles são chamados adolescentes. E aí, como é que fica? Ele não está identificado com esse lugar. Ele não é mais criança. Então uma piada esses negócios. Agora mesmo que eu estava falando, aconteceu isso, mas foi no final. Então, gente, esse tempo aí, o Freud falou, então, chamou do despertar da adolescência, seria o segundo tempo, a infância, o primeiro tempo, o segundo tempo, a adolescência. Então, esse momento aí de desafio para eles, né, e para quem lida com eles, né? Porque os educadores, eu, por exemplo, trabalho. Então, assim, isso traz desafio para a gente, enquanto pai, vocês são muito novinhos, parece que ninguém tem filho, né? Mas, enquanto pais, enquanto educadores, né, essa posição aí do adolescente, se na criança já é uma dificuldade, às vezes, para os pais, imagina na adolescência, né? Trabalhar com eles. Então, o Freud vai dizer, então, que a adolescência, ele é um segundo despertar, então, da sexualidade. O primeiro despertar é na infância. Então, é o seguinte, gente, a questão da sexualidade, ela está posta desde que a gente nasce, não é na adolescência que vai aparecer, né? Então, a criança, desde pequena, já manifesta essa questão da pulsão sexual, ela está aí presente o tempo todo. Nós falamos que na latência, isso vai para o segundo plano, meio que adormece, para a criança, então, focar em outra coisa, que são as atividades físicas, escolares e tudo mais, né? E aqui agora, então, acontece o segundo despertar, né? Depois do período de latência. Então, vai introduzir algo de novo, então, no encontro com o real. O que é esse real?
é o real do corpo que modifica, né? Aí impõe-se biologicamente, não tem jeito, você quer queira, quer não, vai ficar grande, né? Vai acontecer uma série de mudanças físicas. Então vai mudar a imagem, não é mais criança, né? Então aí mora uma dificuldade, porque nesse tempo de instabilidade, então vai ocorrer, enquanto está mudando essa imagem, enquanto o adolescente está buscando uma certa identificação fora da família, com outros, às vezes o professor nessa hora, o educador, gente, ele é fundamental na vida do adolescente, apesar de não parecer, né? Apesar de ter um conflito com eles, mas vocês são importantes para eles. Por quê? Porque é o momento que ele vai se desprender um pouco da autoridade parental e às vezes vai buscar na figura do educador alguma coisa que ele vê. O fulano é legal, ele tem um modo de relacionar legal, ou ele é inteligente, ou ele faz bem, alguma coisa, algum traço da personalidade do educador vai convidar o adolescente a fazer uma identificação, né, fora desse âmbito familiar. Então, vocês são importantes para eles nesse momento de formação. Quer dizer, é uma responsabilidade. Então, essa disjunção entre essa imagem que ele tinha de criança com a imagem que vai construir, que vai estar em processo de construção. O encontro com o outro sexo. O que quer dizer isso? Lacan, que é um psicanalista francês, ele vai falar dessa dificuldade, que é, se no animal já está dado a priori o que se tem que fazer, no humano a gente precisa do outro, a gente aprende com o outro, a questão da sexualidade, das relações, nós aprendemos via outro. Então aí é uma dificuldade imensa para eles, né? Primeiro, às vezes eles têm posturas assim, defensivas de falar demais da questão do assunto da relação com o outro sexo. Às vezes eles ficam inibidos demais, não querem falar de jeito nenhum, né? Baixa a cabeça, não querem falar desse assunto, não sai de casa, né? Outros são atirados. Então assim, cada um vai fazer um movimento diferenciado, né? Porque aqui, nesse momento, vai se constituir uma dificuldade porque não tem uma resposta pronta. Então imagina, antes, se a criança idolatrava os pais, né? O teu pai sabe tudo, não é, gente? Às vezes, o menino pequeno, criança está aprendendo lá, ou os fatos fundamentais, ou a leitura, que a mãe vai ensinar e faz de um outro jeito, e fala assim, não, você não sabe não, quem sabe é a minha professora, tá vendo? Então assim, ali o pai, o professor tem um saber assim que não falha. Quando chega na adolescência, o que eles sentem meio enganados. Não, mas eu acreditava que eu tinha alguém que respondia tudo para mim. Agora eu cresço, fico grande e eu não tenho quem responda, quem me dê essa resposta pronta, porque elas não existem. Porque o adulto também tem dificuldade, também não sabe de tudo, tem que aprender, ele aprende com o outro. Não está vendo como que fica complicado, às vezes, para o adolescente, para a gente se relacionar com eles? Porque eles querem respostas que nós não temos. Nós também estamos construindo o tempo todo, né? Então ele fala assim, fui enganado, né? Não tem mais os pais heróis, e agora os que tem são faltosos aí, eles não dão conta do recado, falha, né? Então isso é uma dificuldade para o adolescente. Eles vão testar isso aí com vocês aí, ó. Né? Eles vão desafiar a autoridade, eles vão às vezes testar, eles vão ver assim, que limite que é que vocês têm para dar resposta. Né? Então isso é interessante, vendo a perda da criança. Né? O Freud, ele usa uma metáfora que eu acho assim, super legal, a metáfora do túnel cavado de ambos os lados. De um lado da infância, do outro lado está ali então a passagem para a vida adulta. A puberdade é a passagem para a vida adulta. Então é bastante interessante isso, é dois buracos, né? Vai ter que encontrar um lugar. Mas essa fase de transição da adolescência é complicada, porque Já vem pra cá que você falou. Essa fase de transição é difícil. Porque a hora eles fazem coisas de criança, né? E a hora eles querem fazer coisas de adolescente. Aí a gente pergunta
e agora? As crianças, querem tratar as crianças como adolescente, né? Tem hora que eles pensam em coisa adolescente, tem hora que eles pensam em criança, você não sabe como se trata uma criança nessa fase de transição, né? No caso dos meninos são graves, mas esse grande não conheceria, você não ouvi, mas eu posso Nós estamos sabendo lidar com esses. Olha, isso aí que você falou é uma realidade, é isso mesmo. Tem hora que ele vai o quê? Ele vai a posição o quê? No lugar que ele conhece. Então é criança. E o lugar que ele não conhece, que ele está começando a atravessar, é a adolescência. Então ele não sabe, não tem resposta. Então fica o quê? A gente fala que esses adolescentes, a gente fica meio siderado, assim, meio sem lugar. Né? E vai ser isso mesmo. Então parece incongruente, mas é isso. É porque hora ele volta para um lugar conhecido, hora é o desconhecido, ainda em construção. Né? E é difícil. Sim, mas aí eu acho que tem que considerar esse momento aí da transição. Né? Não é ficar cobrando, você vai ser grande ou pequeno agora. Né? Mas é mostrar assim, ele está crescendo, ele pode fazer outras coisas de modo diferente, a responsabilidade diferente, não apontar isso, ficar apontando isso, entendeu? Vai ser criança ou adolescente, porque é como se a gente estivesse dizendo, agora você decide que lugar que você fica, né? E não é assim, gente, a gente não decide, você é uma construção, né? Então eu acho importante assim, mostrando talvez assim, pelo lado assim, isso também, crescer também tem coisas boas, né? Quando eles estão apaixonando, geralmente eles estão 12 anos assim, começam a apaixonar. Aí tem aquele negócio assim, eles estudam, participam do mesmo grupo e tal. Aí o menino apaixona pela menina, e a menina começa a responder. Aí passa aquela fase, aí a menina não dá bola mais para ele, ele não quer participar mais, não ir na escola mais, porque ela não quer mais ele. O que a gente pode fazer com essa paixão dele? Eu acho que isso é interessante, né, gente? Essa pergunta é muito boa, eu sou muito casa também. Pois é, mas o que você pode... Vamos pensar aqui. Será que um ponto que a gente poderia trabalhar com eles seria da frustração? Né, da frustração amorosa? Das perdas que você tem na vida? Né? Que esse primeiro amor aí tem um significado muito grande para ele. Mas é isso mesmo. Né? Então, trabalhar às vezes essa questão da frustração. Porque de início às vezes pode reagir a si mesmo, né? Voltar para ficar quieto dentro de casa, mas assim, ele vai sair disso. Mas a gente pode dar uma ajuda nesse sentido. Frustração a gente tem, enfrentar isso a gente precisa, não é fácil, também já passei por isso. Né? Então, assim, oferecer, o que a gente pode fazer? Oferecer, não acho que não desvia o foco. Eu acho que é você oferecer sua palavra para que ele diga disso. Entendeu? Oferecer a palavra, oferecer a palavra da gente, assim, oferecer a nossa escuta para que ele diga da decepção, ao invés de a gente ficar desviando o foco. Você pode até desviar o foco, mas assim, eu acho que é preciso até você conversar, se ele permitir, né? Se o adolescente permitir, gente, porque às vezes eles não vão permitir, nós vamos se trancar e a gente tem que respeitar, né? Eu não quero falar sobre isso. Aí o que a gente fala? Bom, quando você quiser, o que a gente pode fazer? Quando você quiser dizer, eu estou aqui. É oferecer a palavra, é isso. Entendeu? É você oferecer a sua escuta e dizer, posso te ouvir no momento que você puder falar. Porque às vezes você não dá conta como que ele vai falar. Aí tem gente que fica, não, porque tem alguma coisa, você não quer falar, e fica cavucando.
Então, assim, não vamos entrar nesse embate, pode falar. Mas Eu a acho gente, quando educador, a gente pode mais ensinar. A gente aí a gente tem que assistir. Pois é. Tá diferente. Mas então aprende com a educadora, a mãe aprendendo com a educadora, porque cada um é uma, né? A educadora é uma, a mãe é outra. A mãe pode ser a educadora do filho, nesse caso ainda, né? No foco, eu estou falando do trabalho formal. Porque tem mãe que quer ser professora do filho, né? Eu estou com uma cliente lá que está uma dificuldade. Porque o menino é super inteligente, ela cismou que ela era engenheira e que ela tem que ensinar matemática da engenharia para o filho. Aí virou confusão, quer ser professora e mãe, não tá? As duas coisas juntas funcionam, né? Educador, estou aqui falando no sentido do conteúdo, compreendeu? Mas você é um educador enquanto mãe nesse sentido de regular, né? De levantar. Quando eu digo desviar o foco, eu falo a respeito assim, apresentar para a criança quais os outros pontos positivos da escola. Tipo assim, ele não vai lá, não é para conhecer uma menininha bonita, não para apaixonar, é apresentar para ele, mostrar para ele várias outras coisas que são, obviamente, mais importantes que isso, que ele tem que buscar na escola, e mesmo no projeto. Entendi agora o que você falou. Eu acho que isso é importante, sim, né? Você vai mostrar o meu ponto de vista, mas que se for a questão da paixão, né? Isso vai, porque é uma frustração que ele está vivendo, mas acho importante. Bom, então entenderam aí, gente, que essa questão da disjunção, da imagem, do ponto de sexo, qualquer dificuldade dos adolescentes, né? Bom, uma das coisas que mais acontece no projeto, que a gente vê na nossa cidade, é que muitos alunos levam os problemas de dentro de casa para o projeto. E nós, como educadores, eu acho que muitas vezes eles têm mais confiança até na gente do que no pai e na mãe. Porque eles têm o medo de o pai e a mãe até mesmo agredir ali ou alguma coisa assim. Mas nesse ponto, eu acho que a gente tem que ter também muito cuidado na hora de passar essa confiança para o aluno ali, né? Porque no futuro também pode acontecer outras coisas diferentes, mas é muito importante que a gente possa estar conversando com eles durante a aula e tudo. Mas é isso. Gente, isso é um ponto super interessante para a gente pensar na educação, né? Eu acho que trabalhar com os adolescentes também, às vezes eles fazem isso, né? Confia no professor e tal, conta coisas íntimas, né? Assim, do professor também, porque ele vai responder com a subjetividade dele, com o que ele tem de experiência de vida, de vivência dele. Do professor também, assim, não achar, não ir, né, do educador, não ficar indo além, querer saber demais, entendeu? É o que ele falar e você às vezes falar alguma coisa, mas assim, não delongar demais essa conversa, porque é de outro âmbito, né? E às vezes a gente trabalhar um pouco com eles na questão do conteúdo, para trabalhar a questão da regulação. Agora, isso aí é importante, não tem jeito. Eles elegem professor ou professora, aí contam coisas íntimas, assim, eu acho que aí o educador tem que se posicionar o seguinte, não vai ser o psicólogo ali, mas você pode escutar o que o seu educador está te falando, sim, mas sem estender, sem querer ficar sabendo demais, entendeu? Porque tem gente que o menino fala e vai querer saber demais. Não, é o que ele puder falar e pronto. Tá? E vai fazer uma quer dizer, aquilo ali tem um corte. Eu acho que isso é importante. Mas, gente, eu quero que responda isso aí. Um ponto, só colocar aqui.
não sei se vai aparecer, já apareceu ou depois. Então, o ponto que vai mais fazer o adolescente considerar é essa transformação, quando a gente fala corpo, não é o corpo biológico que eu falo quando eu falo da psicanálise, não. É o corpo erógeno, o corpo sexualizado frente ao outro. É esse corpo que nos interessa e que também vai interessar a vocês. Porque não é o corpo biológico. O corpo biológico, né, já cresceu, já é o real, se impôs aí. Então, esse corpo erógeno, como tratar com esse sujeito que tem esse corpo, essa libido. O que é libido? É a manifestação da sexualidade da nossa vida psíquica, né? Então, é isso que se dera ao adolescente, porque isso não era conhecido dele, é uma coisa nova, né? Antes, quando criança, ele tinha fantasias sexuais. Agora, na adolescência, ele pode ir ao ato. Então, isso causa uma dificuldade enorme para eles, né? Porque ele passa de uma condição a outra, né? E não sabe como fazer. Eu escuto muitas vezes adolescentes em conversação ou no consultório, eles falam assim: nossa, mas como, Catarina, como que eu faço para chegar numa menina? E se ela falar não comigo, o que eu faço? É interessante que assim, muito, né, como fazer, né? Então, são esse tipo de questões. Ou o outro lá que está assim, né, nesse debate aí com a questão da sexualidade. Eu não sei se eu sou homem, se eu sou virar gay. Então, olha as interrogações, são essas. Imagina que você está tendo que ensinar esses conteúdos para um adolescente que está pensando em isso, né? Como é que eu vou fazer, né? Tem a sociedade que cobra, tem um adolescente que ele fala assim: eu chego, meu pai fala assim: e aí, as meninas de Belo Horizonte, já roubou alguma? Então, assim, cobra dele o tempo inteiro essa posição. Vai ou não vai ser homem? Né? Então, assim, olha que coisa complicada. Ele fica numa angústia, mas numa angústia tremenda com isso. Vamos ver esse ponto de próximo, que ele ainda está em construção ainda. Aí fala assim: não. Mas eu acho que isso vai construir, uma hora acontece. Mas aí tá, ele responde isso. Daí a pouco ele volta para as dúvidas de novo. Tá vendo? Como que é? Então, quando nós estamos falando de excessivas sensações, eu estou falando dessas sensações da libido, que são diferentes. Alguma resposta aí, gente? Dentro da dança, jogos teatrais, dentro da própria dança, dos jogos teatrais, você consegue valorizar muito a expressão corporal, a expressão corporal e a inter-relação entre meninos e meninas, uns com os outros, dentro de uma própria aula. Isso para eles é diferente. Porque quando ele sai da fase de 7, 8, 9, 10 anos, eles odeiam fazer atividade, meninos e meninas juntos, sempre separados. Aí quando eles entram já 11, 12, a gente como educador tem que começar a intercalar isso. Porque o dia a dia deles, aí você tem que começar a falar com eles: olha, na casa de vocês, tem o pai e a mãe, eles não são casados, eles convivem juntos. É aí que a gente tem que começar a mudar. Aí você passa um jogo teatral ou uma própria dança para chegar mais perto, aproximar isso um do outro. Tá vendo que interessante? Você está dizendo assim, com o conteúdo, você está trabalhando na relação do sujeito com o outro. Tá vendo que a gente não ensina só conteúdo? A gente ensina um monte de coisa. E também dá vamos dizer, uma direcionada para isso que é excessivo, essa sensação excessiva. Dá uma organizada, tem um trabalho a fazer ali, né? Mais alguém? Vem cá. Da mesma forma que quando a gente lidar com a questão do da mesma forma que quando a gente lidar com a questão da sexualidade precoce, né? Aquela velha história assim que às vezes você chega na tua aula e fala assim para os alunos: hoje a gente vai conversar sobre sexualidade. Da questão de parar, deles virarem e falar assim: ai professor, o que você quer saber? Né? Então é complicado, né? Porque
a gente já sabe que a mídia, de certa forma, a internet, pela facilidade, então é uma coisa que está muito fácil, muito acessível para eles. Então é uma coisa que é excessivo, né? E às vezes a gente tem que controlar isso de alguma forma. Então acaba sendo uma dificuldade também, porque, né, pela questão de estar misturando aí meninos e meninas, então às vezes acaba sendo um problema. Isso é interessante, né, que ele está trazendo, né? Tem um lado positivo e tem o impasse que cria, né? Misturar os meninos com as meninas, o que de questão pode aparecer. Agora, né, quando ele falou da sexualidade, a mídia está aí realmente colocando muita coisa, mas assim, eu acho que é importante a gente pensar que o educador pode fazer essa mediação entre os sujeitos e isso que ele vê na mídia. Interrogar, questionar, isso está certo, é isso mesmo? Vocês acham que isso é legal? Assim, levantar questões, entendeu? Eu acho que pode ajudar a abrir, a ampliar a reflexão desses meninos. Não é só o que ele vê, é questionar o que ele vê, né? Então, o adolescente já quer mudar o mundo, né, gente? As ideias já ficam bem diferentes. Então, eu acho que é importante a mediação nesse sentido. Aí, quando você está colocando o que você quer saber, quem sabe a gente não inverte a pergunta, assim, o que você pode contar? Aí, com o que ele te conta, que é o que ele está te perguntando, é a possibilidade que você tem de mediar, de fazer, de apontando, né? Será que é só desse jeito? Isso, assim, e aí você vai ajudando nessa uma condição assim, mais de reflexão, né? Porque senão fica muito naquele bloco ali, o que ele viu é aquilo que é real, aquilo que é legal, não é, né? Então é por isso que é importante a mediação do adulto, do educador. Então isso nós já falamos um pouco, né, gente? A ausência de saber no real, que é novo, por quê? Ele tem uma resposta pronta. Quando criança ele tinha uma resposta, né? O adulto respondia, o adulto era herói. Aqui ele não tem. Ele vai buscar no adulto, ele vê que o adulto também não responde, porque também não tem mesmo resposta. Tem? Qual a resposta que eu posso dar? Como que eu faço para ser homem ou mulher? A gente transmite, olha para vocês verem, a gente transmite uma posição, um jeito de ser. Mas assim, faz isso, faz aquilo, não tem como a gente fazer isso, né? Não tem uma receita. Mas a gente faz uma certa transmissão. Quando a gente age com os outros, como a gente se posiciona frente aos outros, a gente faz uma transmissão. Eu do meu lado não quer ser mulher. E o homem do lado dele quer ser homem. O que faz para ser homem? Né? Que são interrogações que são próprias da adolescência. Olha aí, Catarina, questão de meninas e meninos, no nosso núcleo lá tem um menino e o pai dele na prefeitura. Aí sempre ele passa lá pelo núcleo. Aí todas às vezes tem, a gente separa os meninos e as meninas e dá atividades diversificadas. Ele sempre gosta de brincar mais com as meninas. Aí quando o pai dele chega e olha ele junto com as meninas, aí ele já começa: ô fulano, por que você não está brincando lá com os meninos? Por que você está brincando com as meninas? E fica fazendo esse questionamento. E na verdade, às vezes as brincadeiras que a gente quando separa e dá para as meninas, os meninos, tem alguns meninos que brincam. Entendeu? A brincadeira do teatro de fantoche, algumas coisas. E ele sempre prefere ficar com as meninas. Ele é menor e os outros são maiores. Aí o pai dele sempre chega: ô fulano, o que você está fazendo aí? Por que você não está lá com os meninos? Já tem quantos anos? Aí ele está com 7 anos. A igreja está achando que ele já é homossexual. Nossa, qual o problema? Não tem problema nenhum. Deixa ele buscar.
vendo? Pode se sentir mais acolhido ali, né? Porque os meninos já estão às vezes mais velhos. Escuta o pai, não, deixa quieto. Deixa o pai falar lá, né? Você não vai poder falar com ele, né? Na hora, assim. Pode até uma hora conversar com esse pai, isso é pra ele muito cedo, ele não está definindo a sexualidade dele, não preocupa com isso, não. Gente, peraí, só um minutinho. Acho que criou um burburinho aqui, né? Quando fala de sexualidade, né? Gostaria que vocês prestassem atenção ao que a colega está falando, a Adriana quer falar. Mas eu acho que isso aí que você está colocando é importante. Agora, você não tem que se preocupar com isso. Não tem problema nenhum ele brincar com as meninas. Deve ter um tanto de fator aí, como você está colocando. Você mesmo já identificou. Ele só tem 7 anos, ele é uma criança, ele não está definindo sexualidade, né? Se vai ser homem, se não vai ser. Nem, não preocupe. Agora, se tiver a oportunidade de conversar com esse pai, esclarece para ele esse ponto. Para ele parar de ficar comentando aquilo, né? Aí o pai proibiu ele de continuar. É mesmo? Ele gostava de estar brincando com as meninas, jogar bola com as meninas, ele era péssimo no futebol. E ele era muito mais novo que os meninos da ponta. Sem comemoração da Então você já estava com. Porque os outros já estavam com outros problemas, né? Na turma dele era de 9 anos, ele tinha 7. Ele era muito inteligente no negócio e foi para essa. Mas igual vocês estão falando, às vezes não é brincadeiras só assim, específica de meninas. Elas gostam muito que tem da escolinha. Aí vai, entra, eu vou ser professor de educação física, eu vou ser professor de matemática. Então, assim, não é aquela coisa, vamos brincar de boneca ou vamos, por exemplo, de cara assim, ele está lá junto com as meninas. São atividades que meninos também podem. Tanto faz, né? O pai que ainda. Às vezes eu acho que isso merece uma orientação. Merece uma orientação. Porque assim, se ele cobra, faz essa proibição aí dessa ordem, quer dizer, em casa esse menino pode estar sofrendo muito, né? Ele não brincava, porque aí não brincava nem com os meninos. Podia brincar, né? Isso mesmo. Eu acho que aí, gente, que entra todo o trabalho da gente, né? Trabalhar o grupo, para aceitar essa criança também nesse lugar, né? Você não corre tanto que vê o outro, qual o problema? Tem gente que corre mais. Essas crianças, dos meninos hoje em dia, eles acham que eu xingar uma pessoa, eu maltratar uma pessoa, eles falam que isso. E acham que isso que vai ser xingado para atuar, vai soltar uma dor. Entendi. Isso é uma ofensa, né? E né? Deixa o trabalho, né? Colocar nomear o que for, né? Mas eu acho que é importante, às vezes, orientar os pais, né, nessa situação. Pensei numa colocação assim, que acho que as pessoas vão concordar e discordar, vai ser para refletir. O que aconteceu com elas lá. Se o pai viu o menino brincando com as meninas, ele xinga. Se o pai vê o menino brincando com as meninas, o pai vai lá e xinga a criança, porque ela tem 7 anos de idade. Mas se esse menino tivesse 15, 18 anos, e ele estivesse brincando com 4, 5 meninas, o pai ia falar, meu filho hoje estava com 5 meninas, ele é o pegador. Como que as pessoas mudam o pensamento só por causa de uma faixa etária, é uma coisa que não tem nada a ver. Em relação às brincadeiras de casinha, uma vez eu estava levando um primo meu para uma escola, aí a gente levava brinquedo para a escola. Aí tinha um menino que levou uma boneca e um carrinho. Aí o pai falou, não, como é que você deixa seu filho trazer uma boneca e um carrinho? O outro pai respondeu para ele assim, o senhor tem filho? Tem, então a filha.
O senhor não empurra ela no carrinho, não? Ou seja, a criança estava trazendo o que ela viu em casa, um pai cuida de uma criança em casa, empurra ela no carrinho, cuida da filha, faz tudo. Por que a criança não pode brincar com o boneco ou com o carrinho? Então a sociedade coloca umas coisas que, tipo, inviável. E chega lá na frente, quem coloca isso faz a mesma coisa. Mas não percebe por quê? Só porque a criança está brincando, ali é sério. Isso aí eu acho, concordo plenamente com você. Então, Uma questão desse tipo, como a gente orienta para que os colegas não critiquem, não rotulem esse menino, para a gente mesmo não fazer nenhum tipo de discriminação? você está falando do caso da criança? A gente tem um problema. Ué, gente, eu acho que isso a gente tem que abrir a conversa franca mesmo e colocar com eles, para eles, ó, está acontecendo isso, o que vocês falam, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eles vão falar, você sentir um ambiente confiável, eles vão falar e você vai poder orientar, entendeu? Eu acho que tem que abrir, fala abertamente mesmo o que está acontecendo, né? Que essa condição, isso não está legal, o que nós podemos fazer para melhorar? Aí você vai pedindo, eles vão te dar acesso, eles vão te dar as dicas todas. Com certeza eles dão. Se a gente parar para ouvir, tem muita coisa interessante que os meninos ensinam para a gente. Né? A gente não pode ficar com esse pudor assim, de tocar na questão. Está ali só à frente, está acontecendo. Vamos falar abertamente. Né? Assim como eu falo lá no consultório, com os meninos que chegam lá, os pais vão lá, me contam, queixa isso. A criança chega e fala, seu pai e sua mãe estiveram aqui, estão preocupados com você por isso. O que você acha disso? Aí fala, eu concordo, Catarina, não sei o que, mas tem isso, mas aquilo eles falam, você não tem ideia como que fala. Porque esse é hábito também, entendeu? Você está disposto a estudar. Então, gente, o Freud coloca que uma das tarefas psíquicas mais importantes do sujeito humano é desprender, então, da autoridade paterna, né? E é, ao mesmo tempo, uma tarefa super dolorosa. Porque aqueles pais admirados que você tinha, você vai ter que se desprender dele. Aí que eu acho que Freud traz um ponto que eu acho importantíssimo para vocês educadores, né? É que ele coloca assim, então a escola nessa hora, a figura, ele usa o professor, vai ser super importante, porque ele desprende, ele faz um desligamento do lado da família e busca uma identificação com outra pessoa. Às vezes, o professor vai ser fundamental. No grupo anterior, uma pessoa estava me contando a experiência dela de vida e ela fala que uma professora chamava atenção, foi uma pessoa super significativa para ela. Ela insistia num ponto, insistia, que ele fez sentido quando ela tinha uns 15 anos. Ela disse, nossa, é aquilo que a fulana falava. Não está vendo como que às vezes é importante, né, oferecer essa palavra, poder oferecer? A gente oferece quando a gente pode, né, escutar, né, porque você pergunta, pode ouvir qualquer coisa, né? Mas eu acho importante. Então ele fala, olha, para desprender lá, às vezes vai ser a figura do educador fora, que vai ser substituto paterno, até o sujeito se ancorar, né, ficar adulto e andar pelas próprias pernas. Então, a busca de identidade, né, gente? Os jovens vão se agrupar, o grupo dos meninos que gostam de dança, do funk, do futebol, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles vão se agrupar para marcar a diferença. A diferença é o quê? Você, pai e mãe, é um, eu sou outro, né? É igual o menino pequeno lá de 4, 3, 5 anos que fica não, que vai querer marcar uma diferença. Isso volta na adolescência marcando essa diferença. Você pensa assim, eu penso de outro jeito. Né? Eles falam muito isso, né, com a gente. Mas aí eles buscam os grupos para se identificar, que são os iguais. E aí anda tudo igual, né? Roupa igual, cabelo igual, tatuagem igual, vai ficar tudo igual. Mas é um jeito de sair, é uma saída que eles arrumam. Isso aí também, como vocês acham que pode acontecer?
algum... Quem sabe? Eu acredito que não só as competições lúdicas, como as esportivas, a atividade física em si, elas ajudam nessa construção, né, das habilidades de relacionamento. A partir do momento que a gente trabalha em grupo, que existe um trabalho em equipe, tem uma interação, né, uma integração entre os educandos. Isso é importante, né, gente? É isso que a gente vai, enquanto educado, tá vendo? A relação nunca está separada dos conteúdos, não é? Você trabalha no conteúdo, trabalha nas relações também. E as coisas não são cindidas, né? Elas andam juntas. Então, acho que isso aí é importante, porque é um momento importante de construir com eles, né? As habilidades de relacionamento, as regras, né? De não machucar o outro, da rasteira, essas coisas, né? Que vão acontecer também, né? Apesar de... Então, talvez a gente pensar numa construção assim, que aponte mais para as potencialidades dos educandos do que ficar apontando muito erro. É claro que tem hora que não tem jeito, você vai ter que apontar, mas não ficar mais preso às vezes no erro do que numa potencialidade que ele tem, ou que ele faz bem, que pode ajudar numa construção coletiva. Eu acho que isso, a gente pensar um pouco nisso, entendeu? Então, a adolescência, então, tem esse confronto, essa ruptura com o outro, nós já falamos, né, que é tentativa de separar do outro, e romper com essa ordem estabelecida, essa ordem social. O adolescente é o mestre nisso, né, gente? De desafiar a autoridade, não é? Né? Porque ele quer ver até onde que é que o adulto suporta, como é que ele responde, né? É uma aprendizagem para ele também. Então, assim, se o adulto se posiciona num lugar que é especular é o quê? Eu falo assim, eu bato, você me bate, responder espelho, fazer igual. Aí nós vamos ter problemas, porque ele vai tomar isso como alguma coisa pessoal, aí vocês vão ter problemas, né? Então, acho que é importante não responder desse lugar especular, mas um lugar que faça uma marcação da diferença. Nem hierárquico, é uma diferença, um adulto e um adolescente. Foi marcando essa diferença, né? É claro que tem hora que às vezes você impacta numa, de ser desafiado, fica... Porque subjetivamente aquilo você nem sabe de onde que vem, porque que aquilo te afeta tanto. Ninguém é modelo ideal. Mas eu acho que a gente tem que estar atento para essas coisas, para a gente não embarcar nessas canoas aí, né? Porque às vezes eles fazem muito isso mesmo. E eles falam, nas conversações que a gente tem com o adolescente, eles falam, uma pessoa que é bom, que é legal, conversa com a gente, mas os outros que não conversam, a gente quer mais brigar com eles, desafiar mesmo. Então, adora. Eu acho que é testando o adulto, né? Antes dele ser um educador, ele é um adulto, ele está querendo ver qual é a posição que ele ocupa enquanto adulto, né? Só que ele não é assim, né, gente? Nessa leitura, desse jeito que eu estou fazendo, isso é tudo em nível inconsciente. Então, o que o adolescente faz muito é responder em ato. O que é o ato? É algo que acontece antes de pensar sobre o que aconteceu. Então, uma resposta é um ato, uma ação. Então, tem esse exemplo aqui que a professora deu outro dia, os meninos brigando, que o menino separa o guarda, tá vendo? Ela nunca viu o menino separar, que segurasse o guarda, né? Ela achou que não absurdo, porque, nossa, mas e aonde que está essa questão da autoridade? Né? Então, mas está vendo o ato? O que está acontecendo? Agora, então o ato é uma resposta urgente de extensões, ele não tem palavra, ele consegue nomear o que está acontecendo com ele. Então responde com ato, né? Fazendo. Né? Então eles podem usar essa encenação para poder dizer alguma coisa. Vai depender de nós adultos lermos. Que o Lacadet, que é um psicanalista francês, ele fala o seguinte, um texto, a criança é como se ela escrevesse ato, nessa encenação, ela escrevesse um texto que precisa ser lido como uma pantomima. O que é pantomima? É como se fosse uma mímica.
você precisa interpretar, que você precisa ler, que o adulto precisa ler, tá? E não tomar só como algo que é dirigido, que é ofensivo, pessoal. Né? Precisa ser lido, porque o próprio adolescente não sabe dizer. Então, a gente pode ver também a oposição, né, dos adolescentes frente às regras. Vocês acham, gente? Vocês concordam com isso? Alguém? Alguém quer falar? Então, gente, às vezes a oposição que eles fazem frente às regras, né, instituídas, gente, não pode levar tudo a ferro e fogo, não, porque pode ser um momento de formação, um momento que falha ali, que você pode aproveitar para trabalhar, né? Então, nem sempre uma oposição vai ser uma coisa muito ruim. A gente não aprende com erro. Então, a oposição para o adolescente, às vezes, pode ser usada como trabalho. Né? Então, ela não é ruim. Às vezes, ela pode transformar num momento de formação daquela subjetividade, daquele sujeito que está ali, né? Que é o adolescente. Então, gente, essa falta de regulação aí do adolescente, eles vão às vezes até um nível máximo, aquele negócio no limite. Não tinha aquele programa no limite, que eram umas coisas quase que estranhas, parecia até meio mortífera. No limite é isso, a pessoa vai assim, quase no limite da morte. Então, às vezes, os adolescentes colocam a vida deles em risco, que a gente chama aí de os novos sintomas. Ele faz uma ruptura com o outro é qualquer adulto, os pais, o educador, ele faz uma ruptura com o outro, né, cria, né, dá aquele curto-circuito dessa relação com o outro e coloca a vida dele em risco. Quer dizer, é no limite. Então, são esses sintomas que eu acho que vocês conhecem mais, né, demais. O alcoolismo, a toxicomania, né, a velocidade, tá vendo que tudo é excesso? É tudo que é excesso que coloca a vida deles em jogo, em risco mesmo. Né? Então, são os atos, né, dos adolescentes, aí, como eles não colocam palavra, eles colocam ação. Uma ação que pode levar a vida embora. Aí, para a gente pensar mais um pouco na educação, a gente precisa pensar numa coisa que o Freud coloca, e depois Lacan vem colocar, que é o declínio da função paterna. O que é a função paterna? Esse lugar da lei que orienta o sujeito. A função paterna não é o pai biológico que tem que exercer, não. É qualquer adulto que faça uma intervenção de corte em algo que está excessivo. Né? Então, a gente chama função paterna, isso, alguma coisa que corta, que tira a criança ou o adolescente daquele excesso. Pode ser, qualquer pessoa pode fazer isso. O educador, o pai, a mãe, qualquer pessoa pode, é a função que tá em questão, não é porque é o pai, né? Porque às vezes as pessoas confundem que é o pai biológico, não é, pode até ser o pai biológico fazer essa função de corte, mas não precisa ser, tá? Como está em declínio, né? A voz do pai, a fala do pai, quer dizer, os pais hoje deixa tudo, né? Então, às vezes eu meio desvario, costumo deixar tudo. Eu falo assim, eu não sei não, você resolve. Aí, o dia que você resolver, tá bom. Né? É complicado, porque às vezes o adulto, pior que me parece que o adulto fica com medo dos adolescentes, porque deixa fazer o que quer, né? Às vezes, mas quando você está criando filho, às vezes você está educando alguém no seu trabalho lá, tem hora que às vezes é meio que bate mesmo, não tem muito jeito, polariza assim. Mas às vezes os pais, para não criar conflito, eles faz o jeito que você quiser. Né? Eu acho assim uma irresponsabilidade, né? Trabalhar para sustentar. Agora, eu não acho que quem trabalha o dia todo, leva a criança para a creche o dia todo, ela não pode ter
ela pode ter tempo no final de semana, alguma coisa ela vai poder fazer, ajudar essa criança. Algum tempo ela pode disponibilizar. Né? Agora, largar para lá, aí é uma questão do adulto, assim, e aí? Outro dia eu estava lendo uma matéria no jornal que dizia exatamente sobre isso. Por que as pessoas hoje têm filhos e não querem cuidar deles? Muitas vezes as crianças passam mais tempo com os professores do que com o pai e a mãe. Com certeza. Então, não acho inviável não, sabe? Porque é a nossa realidade. Mas eu acho que tem um tempo, alguma coisa você tem que fazer. Para poder exatamente manter esse plano de relação. Porque senão vai ficar abandonado. Né? Então, isso eu já falei, né, da falência da função paterna, que Lacan alerta lá em 1938, ele fala, olha, isso vai ter consequência psicológica aí para frente, né, desse desvario, desse declínio da função. Se antes o pai era uma exceção do que ele falava, estava dito que hoje não é mais esse lugar de exceção, então esse declínio tem também consequências, né, isso não fica imune, né, de consequências. Então aí veio o consumismo, né, que vai entrando no lugar dessa função em declínio, né, a dessubjetivação, o que é? Que a gente vai viver, né, vai consumir o que o mercado quer, porque ele coloca um monte de coisa que você não precisa na vitrine, mas as pessoas vão consumindo e acham que é isso que traz, né, uma satisfação, uma felicidade. Então, nós temos isso aí, é o quê? É a regra do mercado que vai o quê? Trabalhar contra essa subjetivação, porque tudo tem que ser muito rápido, né? O discurso da ciência que impera hoje, né, gente? Estava falando com a turma anterior. Hoje, a mulher pode ter filho, não precisa ter um relacionamento com o outro, né? Ela compra. As intervenções, as cirurgias plásticas, de toda ordem, aí que a pessoa fica até diferente do que ela era. Então, o corpo hoje é muito manipulável. O corpo virou um objeto. Ele não pertence, às vezes, mais ao sujeito. Se a pessoa não abrir o olho, você vai entrando nessa coisa frenética, desse consumo aí da ciência, que a ciência tira esse lado subjetivo e fala assim, ó, a resposta é essa, para isso tem essa resposta. Então, reduz a subjetividade, quer dizer, você não pensa mais por você, pensa pelo mercado, pensa pela ciência. E uma coisa que a Hélène Tizio traz, que é uma psicanalista espanhola, que eu acho importante, ela usa esse termo, medicalização da infância. Vocês vão ver isso lá no texto que eu escrevi, no caderno pedagógico. A medicalização, que é o excesso de medicamento. Hoje usa-se medicamento para tudo. Para tristeza, porque perdeu alguém, coisas que são naturais da vida. Mas medica tudo, ninguém pode sentir uma tristeza, levemente não pode. Então tem remédio para isso e para aquilo. Eu fico assim, abismada, porque eu vejo meus clientes no consultório com 20 anos de idade usando medicação pesada, que eu tenho trabalhado muito com eles. Para que isso? O que é a função que isso tem na vida da pessoa? Mas vem acontecendo, os médicos, gente, vão dar remédio. Você pede e dá. Então, hoje nós já falamos dessa questão da mediação, né, do adulto, mediar a criança, porque, e o mercado, porque senão ela fica um alvo fácil, né, para o mercado, capturada. Isso aí é um exemplo de uma professora que a estratégia dela é a seguinte, não bater de frente com os alunos, porque ela acha que isso é uma coisa que funciona. Então, tá vendo que cada pessoa, cada educador vai criando estratégias subjetivas para dar conta da especificidade do trabalho, do impasse que ocorre no seu trabalho. Então, cada um vai arrumando uma estratégia, né? Eu achei interessante, né? Ela sempre tem essa estratégia. Esse professor é super legal, muito divertido, é uma pessoa assim de bom humor demais. Então, ela fala, eu não, vou bater de frente não, ninguém quer o quê? Eles querem testar a gente o tempo inteiro, né? Então, nós já falamos que o educador reage especularmente, ele não vai abrir para conversa, né? Porque vai virar o quê? Isso, uma briga.
E aí a gente sai do nosso lugar completamente, não é? De adulto, porque não é hierarquia, é posição diferente. E você, como adulto, não pode responder no embate com o adolescente igual o adolescente, não. Né? Mas às vezes isso é muito confundido. As pessoas respondem, é porque toma como coisa muito pessoal, e outra hora vai bater mesmo, vai afetar o sujeito num ponto que ele não tem, né, é inconsciente e é difícil para ele, às vezes até bate boca. Mas eu acho que é bom a gente estar prevenindo isso, né? Para falar um pouco dessa autoridade, nós dois tipos de autoridade, a epistêmica e a autoridade da palavra que o Macadê traz, né? Para a gente sair desse lugar aí, que não cabe mais a questão do autoritarismo. A Epitício traz, hoje com a tecnologia, por exemplo, nós temos uma mudança aí nesse lugar, né, dessa questão da autoridade. Não é a mesma coisa, deslocou, modificou. Existe autoridade? Existe, mas ela foi modificada. Né? Então, a questão da tecnologia alterou muito essa questão da autoridade do saber, né, gente? Porque, o que acontece? A gente não vê isso claro lá na medicina? Você vai para o médico, você já vai com o diagnóstico, vai lá no Google, papapá, chega lá, eu estou com isso, sintomas X, você é quase um médico, né? Então, se ele não tem a autoridade de saber se aquilo ali não é uma coisa importante para ele, da especificidade dele, ele vai perder a função, né? Mas ele não perde porque, ó, tem isso, mas tem aquilo. Ele vai te mostrando que nem tudo ali, você vê ali é real, não é verdadeiro, tem informações que são falsas. Mas isso por quê? Eu confio numa autoridade saber dele, né? Por isso que não é qualquer médico que a gente elege, não é? A gente vai um, gosta, vai no outro, esse aqui eu vou tomar um remédio que eu confio. E assim também a autoridade saber de vocês. Que o seu educando também vai buscar essa autoridade em você, do saber, né? Depende de como você a exerce. Alguma questão aí, gente? Alguma questão? Nós temos alunos que nós temos alguns alunos dentro do abrigo, menores, então tem alunos que foi abusado, tem alunos de todo jeito, e assim, agora que saíram alguns do centro de nadarismo e chegaram outros, é muito difícil assim, lidar com eles pela carência, sabe? Tem uns que chegam e já contam tudo que aconteceu hoje, fechado, aí tinha medo que ele não chegasse para dar um abraço dele, ela fizesse agora, estava soltando, estava procurando. Então, às vezes a gente não sabe como lidar, é muito difícil lidar com essas situações. A gente não sabe como lidar. A gente tenta se escutar, agradar, aí tem uns que é revoltado, aí você põe limite também, mas é complicado de lidar com esse tipo de criança. Pois é, porque você está dizendo assim, sai da regra, né? É uma coisa que é impactante, né? Que é difícil lidar com a criança abusada. É difícil, é uma experiência difícil. Então, acho que é isso, é tentar escutar dentro do que você pode, né? Dentro do que você pode ouvir. Se a criança quer contar, se não quiser contar, também deixa, né? Agora, uma questão que você colocou aí, dessa coisa da carência, gente, às vezes a gente tem um pouco a tendência de achar que a criança que vive em vulnerabilidade social, ela é carente. Carente de quê? Experiência? Ela tem muita experiência. Mas a experiência dela é grande, ela pode dizer disso também. Então, assim, a gente não nomear essa carência de carinho, é porque ela tem muita experiência para dizer para a gente. Né? Então, acho que é importante a gente pensar um pouco nisso. Para a gente não segregar, sabe? Com medo de segregar com isso. É que é complicado e a gente não pensa fácil. Por exemplo, teve um
vez, eu dei aula depois do primeiro ano que eu dei aula, tinha 19 anos, e eu dei aula para ele, foi a minha primeira turma. E ele chegou ano passado, ele foi abusado. Quando ele chegou, ele ficou contente de ver, mas ele dava muito trabalho pra gente. Então a gente queria agradar, queria tentar ajudar, assim, mas ele dava muito trabalho. Então é uma coisa assim que a gente quer estar pensando nisso, mas a gente não esquece de Deus vai para casa, pensando que o menino é pequeno, que ficou grande, que aconteceu isso. Mexe muito com a gente, entendeu? E aí a gente não sabe como lidar com isso, quer agradar, e às vezes precisa de limite, é difícil. Não, eu acho que você está indo no caminho. Você tem que seduzir por um lado, por outro você tem que colocar limite, você vê que está excedendo, né? Se a criança quer falar, fala, se o adolescente se não quer também, não pergunta. Fala, se ele quiser falar, o tanto que ele pode falar, que ele dá conta de falar, né? Então acho que esse é o caminho. Agora, angústia, gente, angustiado, não tem jeito. O Freud fala que tem 3 profissões impossíveis, porque nenhuma delas a gente tem um resultado satisfatório. Psicanalizar, governar e educar. Porque você nunca sabe, não tem a priori o que você vai, se eu fizer essa ação, vai dar isso. Não existe. Então essas 3 profissões são da ordem impossível. E a gente lida então com a angústia, porque você não sabe o que vai dar lá na frente. Né? Mas às vezes um ato seu aqui, ele vai fazer sentido no sujeito com uns 2 anos. Então, é lá na frente que a coisa, né? Então o efeito é conhecido a posteriori, então a priori a gente não tem. Então isso faz parte do nosso trabalho, essa certa angústia, entendeu? Não tem jeito assim de se livrar disso não. É tão difícil, né? Porque desde pequeno a família, a mãe já mandava eles para a escola, tinha que criar, a gente comprava, perdia, sabe tudo isso. Daí depois de um tempo, de 6 anos, eu vejo pior do que ele já estava. Daí eu fico pensando, e mais pra frente ele é pior do que ele está agora? Não sabemos, né? Pode ser que não. Sim, concordo com você, é angustiante, mas pode ser que não, porque pode mudar alguma coisa aí, né? Tem, né? Então acho que isso é importante também, gente, essa questão de uma certa angústia do nosso trabalho, não tem jeito, não aparece. Por isso que é importante esses momentos a gente trocar, de ter outras reuniões com educadores, de grupos, assim, para conversar um pouco, para trocar essas experiências, essas angústias que cada um tem, né? Eu acho que fundamental esses grupos de conversação é isso, que cada um vai colocando a sua experiência e uma coisa, uma vai ajudando o outro, né? Então a Elitires traz essa questão da autoridade epistêmica, né? Que ela não é imposta, né? Mas ela é uma autoridade que o outro, né, a reconhece o outro. O outro eu falei que pode ser uma instituição, pode ser uma lei, pode ser um adulto, tá? Ela é algo que se outorga, quer dizer, se consente. Você consente que o educador te ensine, ou também pode não consentir, pode recusar o saber. Amanhã a gente vai falar um pouco disso, à tarde, tá? Autoridade da palavra, que eu acho que também é uma coisa interessante, né? A possibilidade de ter influência sobre alguém, porque você diz coisas que só faz sentido para ele. Então, aprendeu aqui, né? Então, a criança vai buscar, gente, o saber no outro. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Quando você diz, quando você não passa, né? Ou o adolescente ou criança te dizendo coisa e você não responde. Né? Quando você responde, você pode estar contribuindo com isso, né? Porque a criança busca em você o saber. Tem alguém ali que ela confia. Então, a autoridade da palavra, a autoridade epistêmica é diferente do autoritarismo. Eu não sei, porque está todo mundo muito novo, né? Acho que ninguém viveu isso. Né? Do autoritarismo, né? Nossa, o tempo era assim, é isso, é pau e pedra. Né? A aluna era submissa, a aluna não falava. Né? Então, outros tempos, meu pai. Hã?
Então, gente, essa autoridade da palavra eu acho importante, porque essa transmissão vai orientar os meninos a buscar esse saber no outro. Né? E isso, quando ele fala, o aluno vai lá e pergunta para ele, confia nele, conta alguma coisa, é porque ele supõe o saber nele. Né? Por isso que ele busca essa palavra dele. Com o declínio da autoridade, o que a gente tem de consequência? As ilusões, né? A tentativa de se iludir com as coisas, né? De mascarar, de negar, né? As fragilidades, não que as coisas não acontecem. Tudo isso, né, são consequências que o Lacan coloca. São efeitos psicológicos sobre as pessoas. Você não acredita naquilo, então vai tentar buscar uma tentativa de negar que aquilo está acontecendo. Aí que a gente vai ver a busca dos tratamentos mágicos, os vícios, né, gente? Acabamos de falar dos tratamentos, né? A tristeza, para isso, para aquilo, tudo tem remedinho, né? Rivotril para dormir, todo mundo mudou, gente. Dá uma febre. Nossa, estou escandalizada. Menino de 20 anos, 18 anos, eu criei 18 anos, ele está fazendo pré-vestibular, está assim, angustiado, né? Uma tensão só no pré-vestibular. Tomando Rivotril, trabalhando com ele. Peraí, você faz parte da vida, hein? Então, o tempo que você tem que passar, e é assim mesmo, pressionado, porque pai pressionando, a escola pressionando, ele pressionando, mas eu tenho que passar, não posso. Então vira aquela angústia. Não posso decepcionar meus pais, nem eu. Como é que é? Afinal de contas, já tem um ano que eu estou aqui estudando em Belo Horizonte, o que é isso? Né? Então, assim, é muita pressão. Eles sofrem, uma pressão grande nesse tempo aí. Sofrem, vai ter que comprar mesmo. Então, Freud vai dizer assim, que não existe civilização ou educação sem a frustração. Gente, então vamos guardar esse ponto aí. Não tem jeito de educar sem a frustração do jeito. Precisa. Estamos acabando, gente. O que é aí? Acho que já estão querendo ir embora, né? Pois então, eu acho esse é um outro ponto de referência importante, tá vendo? Não tem jeito de você educar sem frustrar. Não tem que frustrar. Frustrar significa o quê? Regular, desregular, o limite, colocar o limite e para o sujeito enfrentar isso que vem na vida dele, que vai de vida mesmo. As perdas, as frustrações, a cobrança do outro, o vestibular, não sei o quê, né? Então ele fala que a questão é encontrar uma justa medida entre a frustração e a satisfação da criança. Ele usa uma outra metáfora que eu acho fantástica, que ele vai falar do Sila da satisfação, do carinho e da frustração. Ele fala que no Mar Vermelho tinha um estreito lá, que o pessoal passava no navio, lá o capitão, ele tinha que medir certinho esse estreito, porque se pendesse de um lado, ele cairia na boca do poço, se pendesse do outro também. Então ele ia ter que arrumar um caminho no estreito, bem, como diz, bem arrumado, para ele cair nesses dois pontos. Então, o que ele diz pra gente com isso? A medida é de cada um. A medida, porque como que na hora de passar lá, a medida é daquele cara, capitão. Se for o outro, é o outro medida. Então, o que ele está dizendo? Não tem receita. Eu estou indicando que tem que ter frustração para educar, mas receita não tem. A medida vai caber a cada um. O que você dá conta de fazer, o que é possível fazer com os educandos que você tem, né? Lembrando a orientação. Então, eu acho super importante. Eu falo muito isso com os pais. Não tem receita, não, aqui não tem cura de remédio, aqui a ciência não ensina. Né? É que a gente vai aprendendo é fazer. Né? O que você pode permitir, o que você não deve jamais permitir, isso é na relação. Porque vocês sabem que é diferente a relação que você tem, por exemplo, num grupo com outro grupo, não é diferente? Porque as pessoas são outras.
que funciona num grupo não vai funcionar no outro, né? Então, essa medida cabe a nós, cada um de nós, que é educador, achar esse ponto aí, né? Que é um ponto que a gente não cai nem satisfaz demais, nem frustra demais, porque também frustração e excesso, nós vamos cair numa patologia. Assim também como o excesso de satisfação vai cair, aquela pessoa narcisista, que acha que o mundo é só dela, os outros têm que fazer tudo para ela, e nós vamos cair no extremo da onipotência. Então, pontos de referência aqui para ficar aí para vocês, depois vocês vão ler lá no texto. As crianças precisam de limites e adultos que possam escutá-las, né, gente? Porque não é só você dizer não, né? Às vezes você tem que conversar sobre não. Tem hora que eu acho que ele pode ser seco, não e acabou. Mas tem hora que não. Tem hora que você tem que conversar, dizer por que aquilo ali está orientando, por que você está dizendo não. Porque eu acho que é importante para a criança e o adolescente não achar que é um capricho seu. Eu vou falar não, é um capricho meu. Eu, Catarina, não quero simplesmente acabou, não é. Não, é porque isso não vai ser bom para vocês, isso não vai te ajudar nisso. Por isso que a gente tem que saber por que a gente está dizendo não, né? Eu falo muito com os pais. Dizer não, querer dizer sim, também não funciona não. O ato abrupto, né, dos adolescentes, né, dos jovens, como forma de resposta, que pede uma leitura, né, gente, nós falamos que é ato. Do adulto, acho que é importante a gente pensar. A função do adulto de mediar, de fazer essa mediação do mercado com a criança, né, para ela não cair nesse abuso aí do mercado. Até que ponto, nós falamos da medicação, né? Até que ponto a gente pode consentir com a medicação? Né? Tem momentos que a gente tem que consentir, ela é necessária, mas vamos pensar o tempo todo. Não é querer medicar todo mundo. Os meninos, hoje é assim, uma febre do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Todo mundo tem isso. Se for lá na clínica, lá a parte clínica lá, eu também tenho. É um monte de coisa que quase todo mundo tem. Então, assim, é uma ânsia para medicar. E a Elitis coloca, gente, isso é um controle social, isso é uma forma de controle social que a ciência está fazendo. Peraí, vamos. Por quê? A função educativa tem perdendo espaço, e aí tem medicação para dar conta do que a função não faz, que a função do adulto não faz. Aí a medicação faz, mostra o que é. Né? Aí nós vamos perder a questão de cada um da subjetividade, que vai ficar tudo igual, né? Homogeneizar. O comportamento vai ficar homogêneo. A particularidade do educando, que eu acho que é importante a gente, né, deixá-lo expressar quando ele quiser falar, ou no caso de um ato, né? Poder conversar um pouco sobre isso, quando puder, né? E oferecer a palavra, viu? Oferecer a palavra ao invés de entrar no embate. Porque eu acho que é mais interessante a gente oferecer a palavra do que entrar no embate, né? A gente não nega que isso de vez em quando acontece, né? Ninguém é de ferro, né? Mas acho importante pensar mais nesse aspecto de oferecer a palavra, de colocar, lembrando que a gente, como nós somos humanos, nós temos que falar, é pela vida a palavra que tem que funcionar. Gente, alguma questão?